Então, mais uma vez, graça e paz da parte de Deus. Quero declarar agora, meu irmão, que o Espírito Santo de Deus vai falar na sua vida, que o Espírito Santo de Deus vai falar à sua mente e ao seu coração. O tema que nós temos nesta manhã é: por que devo confiar na Bíblia? Uma boa pergunta. Por que temos que confiar na Bíblia? Quais são as garantias, que nós temos por confiar na Bíblia Sagrada? Acho que é um bom tema, um tema oportuno para os dias de hoje, onde até mesmo pessoas de dentro do próprio segmento evangélico têm se colocado em dúvida a respeito desse assunto. Mas nós, como Ministério Bíblico, nós temos convicções bíblicas e nós vamos falar a respeito disso. Então, o tema de hoje é: por que devo confiar na Bíblia? Meu irmão, minha irmã, por que você tem que confiar na Bíblia? Por que você tem que colocar a sua vida sobre esta palavra? É isso que nós vamos aprender nesta manhã. A palavra de Deus, antes de orarmos, João 17, diz assim: santifica-os na verdade, faz cada um crescer na graça e no conhecimento de Deus, na verdade. E diz: a tua palavra é a verdade. Aleluia. Deus seja louvado, porque a cada pregação, a cada exposição da palavra, a cada sermão, nós estamos sendo santificados na verdade. E Deus diz que a palavra, a Bíblia Sagrada, é a verdade. Que esta palavra abençoe os corações. Vamos orar a Deus. Vamos elevar os nossos pensamentos agora cativos em obediência a Deus. Senhor Jesus, que mais uma vez, ó Pai, o Senhor fale, Senhor, aos nossos corações, que seja o Espírito Santo de Deus mesmo a falar, a confirmar, a iluminar, Senhor, a mente e o coração do Teu povo, porque nós cremos, ó Pai, em algo, que a palavra de Deus é a verdade, cremos que a Bíblia é a verdade. Não há outra verdade, Senhor, que não seja a Bíblia Sagrada. Então, nós cremos, como nós lemos agora, Senhor, que a Tua palavra vai nos santificar mais uma vez. A Tua palavra vai trabalhar no nosso espírito, Senhor, que é um contigo. A Tua palavra vai trabalhar na nossa mente e no nosso coração, nossa alma, Senhor, nos ajudando, Senhor, ó Pai, a sermos santos e irrepreensíveis, nos ajudando, Senhor, a subjugar a nossa carne, os intentos da nossa carne, as vontades da nossa carne, Senhor, que para nada aproveitam, diz a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por estarmos no ministério, Senhor, que é bíblico, um ministério que é santo, e que por isso tem santos, famílias santas e abençoadas. Essa é a minha oração, Senhor, de gratidão a Ti, nesta manhã, neste início de culto, Senhor, no nome de Jesus. E a igreja que concorda com isso, diga amém. Amém. Deus seja louvado, Deus seja louvado, agradecido. Amém. Obrigado, Bispo Alessandro. Glórias a Deus. Então, tema desta manhã, queria que você vai despertando a sua mente espiritual para você pensar sobre isso, Por que você deve confiar na Bíblia Sagrada? Por quê? Por que você... E quando eu falo confiar, meu irmão, eleito, predestinado, escolhido, abençoado, santo, filho amado, filha amada de Deus. Glória a Deus. Você precisa ter clareza, Por que você deve confiar na palavra? O que é confiar na palavra, Bispo Marcos? É você se lançar, amado, nessa palavra, se jogar nessa palavra aqui. Essa palavra realmente é nosso paraquedas, é nossa rede de apoio, é nossa segurança. Então, por que você deve confiar na Bíblia Sagrada?
Acho que é uma boa reflexão que o Espírito Santo de Deus quer fazer na nossa vida. E eu quero aqui, antes de começar essa pregação, né, de destrinchar essa pregação, dizer com alegria, amado, que nós somos um ministério bíblico. Você está no ministério, numa igreja que é bíblica, né, que crê na Bíblia Sagrada, que prega a Bíblia Sagrada, que se aprofunda na Bíblia Sagrada, que fala da Bíblia Sagrada. Né? Eu sei que às vezes as pessoas que vêm de outros ministérios até se espantam um pouco, mas nossa, mas é tanto versículo, nossa, mas é tanto versículo, mas toda hora vocês estão passando versículos, né? Dessa tem que ser assim mesmo. Imagina se eu subir aqui do altar aqui, né, ou qualquer outro pregador, e se meter, né, a pregar, tem que vir da minha cabeça. Tem que ter a palavra, amado, tem que ser o centro de tudo aquilo que acontece dentro da igreja. E glórias a Deus por essa segurança, né, por esse perfil que faz parte do ministério da qual você pertence. Então, eu queria te dizer, você faz parte de um ministério que é bíblico. Diga assim: eu faço parte de uma igreja bíblica. Então, não existe nada, amado, que seja mais importante, que possa nos interessar, né, que possa nos dar segurança, que possa, amado, ser respaldo, que não seja a Bíblia Sagrada. Então, a palavra de Deus diz ali, né? João 17 novamente: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, meu irmão, eu queria começar dizendo o seguinte: por que você deve acreditar na Bíblia Sagrada, confiar na Bíblia Sagrada, se lançar sobre essa palavra? Porque a Bíblia é a verdade. É a verdade. Tudo que está nessa palavra é verdade, irmão. É verdade, não é mentira, não é meias verdades, né? Como o mundo tem feito, né? Nós vivemos aí momentos aí recentes, né? Onde tudo foi relativizado, inclusive essa mania de relativizar as coisas está entrando dentro das igrejas, né? Então a gente hoje tem dentro das igrejas também muitos pastores, pessoas inclusive de renome, relativizando as coisas. Mas não é bem assim. Não, amado, não é que é bem assim, é como a palavra diz. Tem que ser como a palavra diz, né? Então o livro de Mateus 16:17 diz assim: olha, então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, Pedro, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então eu queria dizer uma coisa, meu irmão, nesse início de pregação aqui. Quando a gente diz assim: olha, a Bíblia Sagrada é a verdade, você ouve isso, e você aí, com o teu espírito que é um com Deus, acredita nisso, confia nisso. Quando nos momentos de aperto, né, de dificuldades, de desafios, você se agarra à palavra, você, né, a tua mente espiritual busca logo a palavra, busca o que diz a palavra, né? Isso só acontece, diaconisa, porque Deus assim quis nos revelar. Então não foi a minha persuasão, não foi, né, a minha oratória aqui, não foi. Foi uma vontade soberana de Deus que quis que você assim entendesse. Você está pensando nisso que eu estou te falando? Isso é maravilhoso, irmão. Quando eu penso, né, o que Deus fez na minha vida, fez na vida de cada um de nós, da onde Deus nos buscou, foi vontade dele, meu irmão, que você estivesse aqui. É vontade dele que uma família esteja nos assistindo agora, né? Pessoas estejam ouvindo essa pregação. É vontade dele, porque, amado, a palavra, quando diz, olha, a Bíblia é sagrada, é a verdade, isso aqui não é por convencimento, é por revelação. Diga revelação. Então a graça de Deus, né, Mateus abençoado, não é entendido por persuasão, por lógica, né, por pensamentos muito bem elaborados, humanos. Não, é por revelação. Isso é maravilhoso, irmão. Então eu sei que eu estou aqui, eu sei que eu entendi essa palavra, eu sei que você foi buscado por essa palavra, não porque alguém fez uma boa pregação para você.
mas porque ao ouvir a palavra, você que é uma ovelha, as ovelhas digam amém, já estava predestinado, né? Havia uma predestinação de Deus para que você ouvisse essa palavra e você entendeu porque é por revelação. Tá? Eu me recordo quando eu estava recém-mudado aqui para Curitiba, né? Ainda não conhecia a palavra de Deus, a Bispa Alessandra insistindo na minha vida, Ernestina insistindo na minha vida, como eu falei, né? Tinha uma gangue da graça de Deus que me perseguia. E eu me recordo uma vez que eu estava em casa, né? Então a Bispa Alessandra ela vinha, ficava uns dias comigo, depois ela retornava, ela ainda não tinha se mudado para cá, né? E às vezes ela trazia fitas, né? Deixava lá. Aí uma vez eu peguei e falei, eu vou ouvir isso aí. Aí coloquei a fita e comecei a ouvir. Eu lembro até hoje, parece que eu estava ouvindo etrusco, eu não entendia nada. Você não entende nada. Eu falei, eu vou ouvir com essa fita, que essa mulher quer que eu ouça essa fita da hora, meu Deus, né? Eu ouvi e coloquei. Acho que a pessoa não sabe disso, sabe? Eu coloquei lá no meu quarto e fiquei. Milton, parecia que eu estava ouvindo etrusco, parece que era soviético que eu estava ouvindo. Não entendia nada. Nada. Eu lembro até que sendo assim, então o que eu estou tentando explicar aqui, meu irmão? O que nós entendemos hoje é por revelação. Amém. Glórias a Deus. É revelação. É uma vontade de Deus que diz, olha, agora você vai entender o que eu quero te falar. Agora, não adianta, entendeu? Pegar a Bíblia, bater na cabeça da pessoa, dar biblada na testa dela, não. Há um momento perfeito de Deus. E glória a Deus por esse momento chegou nas nossas vidas, amado. Alcançou cada um de nós aqui, Deus seja louvado. Então não é antes nem depois. Há um tempo perfeito. E isso acontece por revelação. Esse episódio da fita, acho que eu não cheguei a contar para isso, mas eu me recordo até hoje. Chega uma hora que eu parei e falei, não entendo nada que essa mulher fala. Ela disse, Solange, né? Está descansa na glória agora. Eu ouvi e falei, não entendo nada que essa mulher fala. Mas ela está falando, meu Deus, o que é isso? E aí passa um tempo depois, né? Quando Deus realmente nos corta, você ouve a palavra e começa a falar, meu Deus, que clareza. Nossa, como isso é claro. Nossa, meu Deus, como é que isso aqui eu não entendia isso, amado. Então, por isso que 1 Coríntios 12:3 diz assim, por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Será que há um Espírito Santo de Deus em cada um de nós aqui? Amém. Vamos fazer um teste rápido? Diga assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh, glória! Só tem salvo. Amém. Só tem salvo aqui nessa igreja. Isso que é impossível. Assim como é impossível alguém que é de Deus dizer Jesus seja maldito, né? Anátema Jesus. Quem tem o Espírito não consegue falar isso, amado. Não consegue falar isso. Se está cortado, se está salvo, não pode falar isso. E da mesma forma, o salvo, só o salvo pode falar, Senhor Jesus, amém. Tu és o meu único e suficiente Salvador. A minha vida é tua, Jesus. Você só consegue falar isso, amado, se o Espírito Santo de Deus estiver na sua vida. Então, nós acreditamos que a Bíblia, amado, é confiável. Diga assim, a Bíblia é confiável. A Bíblia é confiável. A Bíblia é confiável. Porque essa certeza que nós temos não é humana. Não é humana. Não é humana. Você sabe que modinha, né? Convencimento humano, isso passa. Sabia? Passa. Ninguém fica, amado, no ministério, numa igreja, 18, 20, 30 anos, por moda. Não fica assim. Fica só se for realmente um filho de Deus, se for um salvo, se for um eleito. Olha, João 6,66 diz assim, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Isso não era na época do Covid, não, viu, mano? Ivan, não tinha Covid nessa época, não, tá? Ivan, já tinha gente que não queria mais vir para a igreja. Não é por causa do Covid, não, tá?
À vista disso, muitos dos seus discípulos se abandonaram. Modinha passa, meu irmão. E já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, os 12 discípulos, né? Que ele havia separado, recrutado: porventura, quereis também vós outros retirados? Respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Aleluia. Veja, irmão. Então eu estou tentando explicar nesses primeiros minutos aqui da pregação que essa convicção de dizer: Senhor, esta palavra, isso aqui não é um livro, não é um papel escrito, não são palavras, não é algo bem, não, isso aqui é a verdade de Deus, isso aqui eu posso me lançar. E aí, amado, você vê a fé que está em você, né? Então modinha passa, meu irmão, modinha passa. O que mais tem em igrejas nesses séculos são modinhas, né? As pessoas entram, daqui a pouco está uma pregação, agora acho que não está tão boa essa pregação, não, agora eu vou para outro lugar, e vai. E as pessoas estão aí como itinerantes dentro de igrejas. Nosso apóstolo fala muito isso, né? Igreja, amado, não é uma estação de trem, igreja não é aeroporto, igreja não é estação de ônibus, não, amado. Igreja é um lugar para ficar, para estabelecer raízes, tá? Mas isso, de novo, não sou eu que vou te convencer, é o Espírito Santo de Deus que tem que falar na sua vida, através de algo chamado a palavra de Deus, que é a verdade, né? Que é a verdade. Então, amado, isso aqui então, isso que nós estamos pregando hoje, né? O tema de hoje, dizer que a Bíblia Sagrada é a verdade, a Bíblia Sagrada é confiável, que nós podemos nos lançar nessa palavra aqui, essa palavra é a âncora da nossa vida. Amado, isso não é entendido de forma carnal, isso não pode ser entendido por raciocínio humano, lógico, não dá para entender, não é por carne, amado. Porque o livro de Romanos 8,5 diz isso, olha: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Era eu, né, ainda mundano lá, mais de 20 anos atrás, sem saber nada da palavra de Deus, não estando convertido, peguei uma fita, enfiei no gravador e coloquei a ouvir. O que eu ouvi? Era croata. Não sei se eu pensei se é croata aqui, não está entendendo nada. Por quê? Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Como é que alguém que não foi salvo ainda, né? Que a manifestação da salvação ainda não se concretizou naquela vida, pode entender? Mas quando for o dia, diga glória a Deus. Quando for o dia que já está pré-determinado, e essa palavra for lançada, por isso que a Bíblia diz: ide pregai a toda criatura. Amado, nós somos como semeadores, nós vamos lançando a semente. Nós vamos lançando, a gente não sabe qual é a terra. Vamos lançando. Eu sei de uma coisa: esta palavra aqui que é viva, que é eficaz, que não volta vazia. Quando essa semente encontra a terra boa, germina, dá fruto. A prova somos nós aqui, somos aqueles que nos acompanham à distância. Então não é carnal. Você entender assim, na Bíblia é confiável. Se você quiser entender isso para a tua carne, meu irmão, não dá certo. A Bíblia é confiável porque isso é um entendimento espiritual, dona Diaconisa. Diz assim, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Sim, se Deus se manifestou na sua vida, se a salvação se manifestou na sua vida, agora sim você consegue entender coisas espirituais. Que agora sim, aquilo que é espiritual, parte de Deus está dentro de você. Porque o pendor da carne, né, a inclinação para a carne dá para a morte, mas o espírito para a vida. Diga glória a Deus. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus. Mas você chega uma pessoa, né, e falar assim da Bíblia, né? A pessoa vai falar para você, fala assim,
mais um bitolado, né? Uma pessoa, chamam a gente de mente curta, né? Quando, amado, mal sabem eles, né? Que a nossa mente foi iluminada. Amém. Quando nós começamos a compreender, né, que nós podemos nos segurar nessa palavra, que esta palavra, amado, é o socorro, amado, em momentos dos mais diversos das nossas vidas, amado. É porque houve algo de Deus que foi feito dentro da nossa vida, da nossa mente, do nosso coração. Então diz, olha, a inclinação, né, para a carne e inimizade contra Deus. Imagina, eu me recordo também, tempo atrás, também estava almoçando com um executivo, muito tempo atrás, né? Um pouquinho antes ainda de ser convertido, eu estava com uma pessoa, outro executivo, e ele falou assim para mim, rapaz, né, você já conversou com esse pessoal que é crente? Aí eu só, né, já estava ali de olho numa crente, né, certo? Uma crente bonita, ou mulher bonita. E eu ali, né, quietinho, ele falou assim para mim, rapaz, parou para pensar? Um filho vai nascer com uma menina que é virgem. Rapaz, me explica isso. Ele indignado na mesa, assim, almoçando. Ele falou assim, e eu me recordo que ele me marcou, né? Obviamente eu não conhecia a palavra de Deus, mas eu nunca fui uma pessoa que debochou das coisas, sabe, amado? Sempre tive respeito com as coisas, sabe? Eu nunca fiquei debochando de nada, né? Uma coisa é as minhas tretúrias, né? As minhas agruras de pessoais, né? As minhas lutas pessoais, mas eu nunca fui de ficar debochando dos outros, né? Pelo menos não faz parte da minha característica, né? Mas eu lembro que isso aí marcou, porque ele estava indignado. E é verdade, agora vamos pensar, amado, o pendor da carne é o quê? Inimizade contra Deus. Como que alguém pode acreditar naquilo que nós cremos? Que o Espírito Santo de Deus, né, fez com que Jesus, né, fosse germinado ali, fosse fecundado, né, de forma espiritual numa menina virgem. Realmente, isso é loucura. Mas nós que cremos que o Senhor tirou as escamas dos olhos, que o Senhor tirou os véus, nós entendemos que isso é totalmente impossível, isso é totalmente irreal. Nós entendemos que Maria sim foi escolhida, e que o Espírito Santo de Deus ali, né, operou uma obra no ventre dela, no útero dela, para que Jesus fosse criado, né, de forma sobrenatural, né? Então, amados, diz assim, olha, o pecado da carne é pecado contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. E diz ainda, versículo 8, portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Possível, possível. Uma pessoa que está na carne entender o que você está entendendo, compreender o que você está compreendendo, né? Aceitar o que nós estamos falando hoje, que a Bíblia é confiável. Alguém na carne não consegue. Mas a palavra de Deus diz assim, olha, a nosso respeito, vós porém não estáis na carne, diga glórias a Deus, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Então nós entendemos esse ministério, algo que as igrejas legalistas, né, a grande maioria das igrejas não compreendeu, que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Não é que ele vem e sai e vai embora. Isso era no Velho Testamento. Jesus Cristo não tinha completado a sua obra, ele não tinha morrido na cruz, ele não tinha ressuscitado ao terceiro dia, ele não tinha dado testemunho de que ele ressuscitou, ele não tinha subido aos céus glorificado, né, e deixado o Consolador. Então, quando esta obra é completa na cruz do Calvário, irmão, nós entendemos que o Espírito de Deus habita em nós. Diga assim, o Espírito de Deus habita em mim. Habita em mim. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Então,
compreender, amado, que a Bíblia Sagrada é a verdade, que tudo que está aqui é confiável, que você pode acreditar, né? Quando você está diante de uma mentira de doença e você olha para aquela situação e diz: pelas chagas de Cristo estamos curados. Quando você diz assim: em nome de Jesus, pelas pisaduras de Cristo nós estamos sarados. Amado, quando você fala isso, quando você declara isso, amado, isso é algo que não pode ser entendido de forma carnal. É uma confiança, amado, espiritual. Né? Por quê? 1 Coríntios 2,14 diz assim: ora, o homem natural, né, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são o que, igreja? Loucura. Era aquele executivo que eu estava almoçando muitos anos atrás. Ele falou: mas como? Uma menina virgem vai nascer uma criança dentro dela? Do nada. Isso não existe. Isso é impossível. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Em nome de Jesus, que esse homem tenha se convertido. Nunca mais morri, mas eu acho que Jesus chegou naquela vida. Porque assim são o que, igreja? Loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem o que, igreja? Espiritualmente. Então é lógico, né? Nós estamos aqui num culto. A Bíblia diz que nós estamos aqui prestando nosso culto racional a Deus. Você está entendendo essa palavra, né? Há um entendimento dessa palavra. Agora o convencimento, o quanto essa palavra bate no teu coração e você diz: Senhor, isso é verdade, glórias a Deus, eu creio, eu entendo dessa forma. Não é por convencimento, não é pela minha saliva aqui não, meu. Não é, porque diz assim, porque elas se discernem espiritualmente. Então, Hebreus 4,12 diz assim: porque a palavra de Deus é o que, igreja? É viva. Diga: é viva. É eficaz. E mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas de medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Então, esta palavra, amado, quando chegou naquele dia que já estava predeterminado para você ouvir essa palavra caiu no teu coração, e neste dia, né, dar frutos, amado. Esta palavra, ela funciona como se fosse uma espada, né? Então, o apóstolo Paulo diz que ela é uma espada, ela de 2 gumes, ou seja, ela tem corte para os dois lados, né? E ela penetra a ponto de dividir alma do espírito, juntas de medulas, e é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Glórias a Deus por isso. Então, meu irmão, o tema de hoje é: por que eu devo confiar na Bíblia Sagrada? Porque a Bíblia Sagrada é a verdade. Diga mais uma vez: a Bíblia Sagrada é a verdade. Eu confio na Bíblia, porque a Bíblia Sagrada é a verdade. E é muito importante, meu amado, você ter essa clareza, né? Talvez eu estou falando aqui e alguns estão falando: mas isso é tão óbvio. Não é tão óbvio hoje, irmão. Porque quando uma entidade, uma pessoa de respeito, ou pelo menos de história, dentro do meio evangélico, diz que tem que haver uma atualização na Bíblia, que a Bíblia está ultrapassada, que a Bíblia tem a verdade, mas não está toda a verdade, né? Que a Bíblia tem erros. Meu amado, isso tem um perigo. Isso tem uma brecha do inimigo que você pode abrir na sua mente e no seu coração. Eu não permito, pelo menos na minha vida, na minha condução da minha vida, na minha casa, né, questionar a Bíblia Sagrada. Ela é a verdade, sim, toda a verdade, nada mais que a verdade, irmão. Ela contém a verdade, ela é a voz de Deus. Então, quando você lê a palavra de Deus, você está ouvindo a voz de Deus, amado. Esse entendimento que bate na tua mente, que bate no teu coração, na sua alma, é a voz de Deus. É a voz de Deus, não é a minha. O livro de Hebreus 10:35 diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança.
ela tem o quê? Grande galardão. Confiança no quê, amado? Na palavra, nas coisas de Deus, nas promessas do Senhor. Eu já estou ansioso, de forma positiva, obviamente, que daqui a pouco nós teremos mais uma promessa sendo revelada para o ano de 2023. E eu creio em todas as promessas do Senhor. Eu creio que Deus usa a boca do nosso profeta vivo para falar ao povo de Deus. Então diz assim, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Meu amado, confia na palavra. Diz que ela dá galardão, mano. Tem galardão, tem recompensa. Você se agarrar a essa palavra, crer naquilo que diz a Bíblia Sagrada, diz que tem recompensa, tem galardão. Não abandoneis, amado, na hora da dificuldade, na hora do aperto. E todos nós passamos por essas situações ao longo da vida. Elas fazem parte da vida, né? O que é estranho é a pessoa estar a vida toda debaixo de aperto. Não, mas existem momentos onde nós somos provados, e nesta hora, né, Diaconisa Sandra, nesta hora é que a gente não pode abandonar a nossa confiança. É nesta hora que nós temos que trazer a memória que você está ouvindo agora. Eu posso confiar na Bíblia Sagrada. Nosso apóstolo estava comentando nesse estudo o testemunho que eles passaram, né? Nossa bispa Rosana passou uma situação difícil, né? Uma mentira, né? Na saúde dela, e ele disse que toda vez que ele ia ao médico havia um diagnóstico, né? E quem está passando por essas situações, os diagnósticos, os médicos são céticos, né? A grande maioria, né? Dificilmente você pega um médico que ele é cristão, a grande maioria eles são lógicos, são céticos, são racionais. Então o diagnóstico é esse. E o nosso apóstolo falou qual era a luta dele? A palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus me garante isso. Eu creio naquilo que diz a palavra de Deus. Eu vou ficar com a palavra de Deus. Amado, uma luta. É uma luta. É uma luta maior que a própria luta. Que a situação que nós estamos passando, né? Por vezes passamos, né? Qual é a luta maior? Não é aquela situação, Diácono Renato, é a nossa batalha espiritual, que é a gente diante daquela situação dizer: Senhor Jesus, eu creio, ó Pai, que o Senhor não me abandonará. Eu creio, ó Pai, que Tu és fiel. Eu creio, ó Pai, que Tu és misericordioso, Senhor, que Tu és bom, Jesus, que Tu és o médico dos médicos, ó Pai, que Tu és um Deus de milagres, que Tu és um Deus de impossíveis. Eu creio, Senhor. Essa é a luta, meu irmão. Essa é a luta. Essa é a luta. De novo, não é algo que a gente entende, você agarra de forma lógica. 1 Coríntios 1,18 diz de novo: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Imagina, uma pessoa para na rua lá, não conhece a palavra de Deus, você fala: olha, Jesus Cristo pode mudar a sua vida. Se não for o tempo dela de ouvir Jesus, ela vai olhar para você e falar assim: essa menina ficou louca. Você é mais uma beata aí, que saiu de alguma igreja aí enlouquecida, aí, querendo converter os outros. Certamente a palavra da cruz é loucura para você que se perde. Mas para nós que somos salvos, e os salvos digam amém, é poder de Deus. Receba, meu irmão, em nome de Jesus, pela fé, esse poder de Deus que já está na sua vida, amado. Para essa situação, para esse desafio, para esse projeto, para essa situação que você quer ver a superação dela. Mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Poder de Deus. 1 Coríntios 1,21 diz assim: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Então, meu irmão, filosofia, né? Os grandes pensadores e filosofia humana, linha de pensamento A ou B. Olha, depende da tua linha de trabalho, de estudo.
estudo, olha, conhecer, entender, amado, amém. Mas não é sabedoria de Deus. Você não vai encontrar em Platão, em Sócrates, e Dostoiévski, sei lá o que, sabedoria de Deus. Você vai encontrar na Bíblia Sagrada, só na Bíblia Sagrada. Amém. E aprova a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Versículo 23 diz assim: mas nós pregamos a Cristo o quê? Crucificado. Escândalo para os judeus. Os judeus não creem, né, em Cristo. Acho que Jesus Cristo foi mais um profeta, foi mais um Moisés, Elias, né? E loucura para os gentios, as pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Versículo 25: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Diga glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus, amém. Glórias a Deus. Então, o que nós estamos entendendo aqui, né, meu irmão? Então, de novo, que você pode confiar na Bíblia Sagrada. Olha para quem está do teu lado e diga assim: você pode confiar na Bíblia Sagrada. Você pode confiar na palavra, irmão. Te digo mais uma vez: você pode confiar na palavra. Você pode confiar na Bíblia Sagrada. Se está escrito, nós cremos. Se não está escrito, não cremos. É simples assim. E isso, de novo, meu irmão, é loucura. Loucura para os sábios, loucura para as pessoas dessa terra. E por vezes nós temos que vigiar a nossa carne, amado, porque quando passamos por situações difíceis, às vezes nossa primeira reação é racional, ela é lógica, é procurar as coisas dessa terra, um amigo, uma pessoa de grande influência, recursos, né, financeiros. A gente quer resolver as coisas com a nossa lógica. E a palavra de Deus diz: olha, não é assim. E quando a gente diz que a gente acredita que não é assim, é por fé, é por crer, por se agarrar nisso que nós ouvimos e cremos. Amado, isso é loucura, né? Avança um pouquinho para mim ali, de 1 Coríntios 1:21, diz o seguinte, 1:21: visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Loucura da pregação, amado. Você se recorda, não sei se você se lembra, antes de você conhecer a Deus, quando alguém falava de Deus para você, falava de religião, né, pregava, você não fala a verdade, vai, você não olhava assim e falava: mais um desses pessoas que é maluco de igreja, então quero me converter, meu Deus. Olha, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. E tudo é tempo de Deus, meu irmão. Eu dou meu testemunho de novo, né? Uma vez uma amiga me convidou para ir na igreja, eu contei isso aqui algumas vezes, né? E ali eu assisti um culto, 1 hora de culto, de novo, não entendia nada. Eu só fiquei com a impressão que ele passou, gritava demais, meu Deus, os ouvidos saíram doendo, né? Porque não era o tempo. Quando chega o tempo, amigo, pode ser alguém num ponto de ônibus dizendo para você de novo: Jesus Cristo pode mudar a sua vida. Se for o tempo de Deus, meu irmão, o Deus vai operar naquela hora, naquela situação, com aquela palavra lançada. Tem tempo, né? E quando está fora do tempo, né, ou quando a pessoa não é um salvo, isso é loucura. E nós podemos crer na Bíblia Sagrada. Diga aí, irmão, se você acredita nisso que você está falando, diga assim: eu posso crer na Bíblia Sagrada. Por quê? Porque você é uma ovelha. Olha para quem está do teu lado e diga mais uma vez assim: você é uma ovelha. Você é uma ovelhinha, né? Ovelhinha de Jesus, amado. João, um pouquinho mais à frente, João 10:26 diz o quê? Mas vós não credes, porque não sois o quê? Das minhas ovelhas. Essas palavras que estão na Bíblia Sagrada, mais por vezes elas me intrigam, né?
e de uma forma positiva, porque Deus é maravilhoso. O Senhor diz assim: olha, mas vós não credes, porque não sois as minhas ovelhas. Então tem as ovelhas que são de Jesus. Sobre esta terra, amado, há duas sementes. Esse ministério prega isso com propriedade, acredita, entende, tem paz sobre esse assunto, que sobre esta terra há duas sementes. Há uma semente da salvação e há uma semente da perdição. E a palavra de Deus, eu estava falando isso aqui já um bom tempo, Senhor João 10,26. Mas vós não credes, você não consegue acreditar, você ouve e não faz sentido, você ouve, nada acontece, porque não sois das minhas ovelhas. Aí o versículo 27 diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e aqueles que estão ouvindo a voz de Jesus, digam amém. Então, quando nós ouvimos uma pregação, você não está ouvindo a voz do pastor, da pastora, do diácono, do presbítero, não, você está ouvindo a voz de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Por que você veio ao aprisco seguro da casa de Deus? Porque você é uma ovelha, mano. Você é um salvo, você sempre foi um salvo. Nós falamos isso aqui, nós nascemos ovelha, mano. A lei acredita que a pessoa nasce lobo e pode virar ovelha. Não existe isso, mano. Nós sempre fomos ovelhas. Talvez um tempo da nossa ignorância, andamos por caminhos escusos, caminhos de morte, andávamos como os filhos da ira, mas nós nunca fomos filhos da ira. Diga glória a Deus. Nós nunca fomos, amado, perdidos. Nós nunca fomos lobos, nós sempre fomos ovelhas. E as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. Olha, então Deus diz assim: olha, Ele olha para um certo grupo e diz assim: olha, você não pode crer, porque você não faz parte das minhas ovelhas. Bem assim. Aí Ele diz: olha, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, eu as conheço. E Deus te conheceu, meu irmão, minha irmã, desde antes da fundação do mundo. Deus conheceu a mim e a você desde antes da fundação do mundo. Eu as conheço e elas me seguem. Então você veio ao aprisco seguro da casa de Deus porque você é uma ovelha. E é uma promessa, amado, para nós. João 10:28. Eu lhes dou a vida eterna. Diga glórias a Deus. Jamais perecerão. Jamais perecerão. Olha, amado, como é bom conhecer a graça de Deus. Quando a gente não conhece a graça de Deus, e muitos que viveram debaixo da lei, que é sempre uma palavra de peso, de morte, de acusação, por vezes passavam por essa palavra aqui e não tinham tido essa revelação. Deus fala: olha, as minhas ovelhas, que podem ouvir a minha voz, que me seguem, que eu as conheço, para essas eu dou a vida eterna, jamais perecerão. Tem pastor que ele mandar a ovelha para o inferno, mas não dá. Não pode, Milton. Porque se for ovelha, estão seguras nas mãos do Pai. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor diz: jamais perecerão. E ninguém, no original é ninguém. Hebraico é ninguém. Ninguém as arrebata, as tira das mãos de Deus. Amém. Meu irmão, você tem que dar uma segurança para o teu coração. Glória a Deus. Diga glórias a Deus. Deus seja louvado. Tem que dar uma segurança para o teu coração, porque nós estamos tratando do quê? Por que você deve confiar na Bíblia Sagrada? Porque ela é a verdade, ela é a voz de Deus. E o Senhor garante aqui: olha, se você é uma ovelha, que você pode ouvir a voz de Deus, porque Deus te conhece, porque você vem à casa do Pai, e elas me seguem. A ovelha gosta do aprisco seguro, não. Ovelha não é lobo, quer ficar lobo. Tem a expressão lobo solitário, Quem nunca já ouviu essa lobo solitário? É isso. O lobo é lobo, mano. Na rua aí, tá no mundo. Não, ovelha não.
Ovelha quer comunhão, ovelha quer estar na casa, se é um salvo, se manifestou a salvação verdadeiramente na vida dela, né? Então, Deus nos passa uma segurança, nos confirma, nos reforça aqui, que temos, nós somos escolhidos, temos direito à vida eterna. Deus diz: olha, você jamais perecerá, e ninguém pode nos tomar das mãos de Deus. Eu acho isso aí maravilhoso. Isso, meu irmão, de novo, minha irmã, só pode ser entendido por revelação. Salmo 119, 130 diz assim: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Isso é maravilhoso, amado. Às vezes você vê uma pessoa que não teve condição de cumprir, né? Às vezes concluir um segundo grau, né? Que teve ali suas dificuldades ao longo da sua história, às vezes por trabalho, por contexto familiar, por histórico, né? Mas essa pessoa é um crente fervoroso, um cristão fervoroso, e essa pessoa lê a palavra, amada, a palavra, ela dá entendimento aos simples. Quantas pessoas que são realmente fiéis, são pessoas que se submetem a Deus de verdade, têm intimidade com Deus, que você enxerga nessa pessoa simples na sua cultura, sabedoria. Simples, né, diante da sociedade, mas sabedoria, porque essa sabedoria não vem da nossa cabeça, né? É uma sabedoria que vem da palavra de Deus, e diz que a revelação da palavra de Deus esclarece, glória a Deus, porque ela tem feito isso na nossa vida, na nossa mente, e dá entendimento até os simples, as pessoas simples. Deus é maravilhoso. Diga aí, irmão, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Então, o Espírito Santo de Deus te trouxe nessa manhã, amada, para te dizer isso, que você pode confiar na palavra de Deus. Eu gosto muito desse exemplo, amado, que a palavra de Deus realmente é como se você pulasse num penhasco, amado. Já imaginou isso, né? Meu Deus, diante da lei da física, né? Meu amigo especialista em química, Renato, vai acontecer uma tragédia, né? Eu só estou falando aqui de uma forma, fazendo uma metáfora aqui, né? Então, amado, nas situações da nossa vida, você tem que confiar na Bíblia de tal forma, como se você tivesse a coragem de pular de um penhasco e saber que você não vai se esborrachar lá no chão, que você não vai se estatelar lá no chão, porque há uma rede de segurança, há a mão poderosa de Deus, há o livramento, né? Há o cuidado de Deus. Olha, amado, isso é maravilhoso. Mais uma vez, diga no seu lugar, diga: Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. E isso tudo a gente entende por revelação, não é por persuasão. Então, Romanos 16, 25 diz assim, um pouquinho mais à frente: ora, aquele que é poderoso para nos confirmar segundo o meu evangelho. Então, o apóstolo Paulo estava falando o seguinte: olha, que Deus é poderoso para você entender o evangelho da graça. Porque quando o apóstolo Paulo diz assim, o meu evangelho, né, ele está só dizendo assim, em outras palavras, assim: há um chamado para o qual eu fui, né, levantado, que é pregar a palavra aos gentios predestinados. A graça de Deus, não a lei. Então diz assim: ora, aquele que é poderoso para nos confirmar segundo o meu evangelho, a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Olha que coisa maravilhosa, mano. Você sabia que a palavra que você está entendendo hoje, que você está ouvindo hoje, ela era um mistério, estava guardada, né? Esperando um tempo, foi a dispensação da graça de Deus, para que você pudesse ouvir e entender essa palavra, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Versículo 16: e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, a palavra, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência, por quê, igreja? Por fé. Diga assim: por fé. Por fé. Então nós entendemos isso, nós submetemos esta palavra por fé, entre todas as nações. Esta palavra, amado, chegará aos quatro cantos da terra. Você acredita nisso? Eu creio, amado. Entre
todas as nações. E essa palavra está chegando, sabia? Essa palavra está chegando em todos os cantos da terra. A palavra de Deus está chegando a todos os cantos da terra. Então, livro de Gálatas 1:12, o apóstolo Paulo mais uma vez, né, diz assim: olha, porque eu não recebi essa palavra, né, nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, amado. Você entender, obviamente, né, Deus usou pessoas, Deus usou a vida do nosso apóstolo, usou a vida da bispa Solange, né, muitos aqui estão porque chegaram através dela, né, usou pastores, usou pessoas de Deus para que você conhecesse a palavra de Deus. Mas o que o apóstolo Paulo está falando aqui, ó, que ele não recebeu essa palavra, né? Nem aprendeu isso de homem algum, não foi humano, não foi carnal, mas mediante uma revelação. Então, de novo, quando você ouve essa palavra, né, e a pregação te diz: olha, você pode confiar na Bíblia Sagrada. Você pode confiar na Bíblia Sagrada porque ela é a verdade. Amado, esse entendimento, essa paz que dá no seu coração aí, só existe porque isso está acontecendo ou aconteceu por revelação. Diga, revelação. Revelação. Amém. Glórias a Deus. Diz assim, Mateus, um pouquinho para frente, 11:27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, você está ouvindo essa palavra, você foi trazido a uma igreja, a palavra da graça manifestou a sua vida porque o Senhor assim quis revelar a você. Já parou para pensar? Quantas pessoas estão sobre essa terra? Quantas pessoas estão neste mundo? E o Senhor separou pessoas, né? Igrejas em cada canto desse Brasil, né? E alguns dos nossos ministérios são fora do Brasil, e Deus quis revelar essa palavra. Maravilhoso, não é? Maravilhoso. E eu vejo, né, isso aqui na nossa igreja, as pessoas que têm acompanhado a nossa história desde o começo, né, aqui em Curitiba, né, como que essa palavra chegou até a vida de cada um. Né? Você já conhece, a Ana estava comentando, né, esse tempo com a gente, que ela veio do ministério, né, conhecia só o catolicismo, e aí, acho que estava na televisão, né, dona Ana? E aí ela ouviu aquela palavra, e aquilo, pum, bateu como, né, um martelo, assim, de revelação, de entendimento, e ela se colocou a buscar a graça de Deus aqui em Curitiba. Isso é maravilhoso, né? Maravilhoso. 1 Coríntios 2:10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Pelo Espírito, mano. Você não consegue entender nada das coisas de Deus se não for pelo Espírito. É lógico, de novo, que de forma racional nós estamos aqui num culto, estamos entendendo, né? Nós estamos ouvindo, entendendo uma mensagem. Agora, como isso aí se ancora no teu coração, amado, pelo Espírito. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito é todas as coisas que pressusta, até mesmo as profundezas de Deus. Né? Maravilhoso. Então, meu irmão, nesses minutos finais, eu queria te dizer uma coisa: você tem que ser um ferrenho defensor de que a Bíblia Sagrada é a verdade. Você tem que ser uma pessoa, amada, que você não pode titubear. Então, hoje, né, adoração, nós vivemos em tempos onde as pessoas elas têm colocado em xeque. Você tem que se posicionar, né? Quando você ouve isso, amado, não é para você brigar com ninguém, né, Sandra? Mas tem que se posicionar e falar: desculpa, meu irmão, mas eu não creio dessa forma. Eu creio que a Bíblia Sagrada é a verdade. Ah, porque tem um livro que foi esquecido lá no Mar Morto. Olha, acharam isso, Mar Morto, né? Você quer trazer para a Bíblia? Então, cuidado. Né? Vamos pensar: não, porque lá encontraram, não sei o que. Não, você sabia que isso, essa parte aqui de Marcos não quer dizer nada. Cuidado, amado. Cuidado, porque isso é a voz do diabo, querendo fragilizar, enfraquecer, né, os incautos.
Então nós temos que ser firmes. A pessoa disse, um dia eu falei, a Bíblia já me comentou para não fazer mais isso, mas eu tento, né? É que às vezes eu falei assim, desculpa, meu irmão, se a pessoa quer traduzir, quer atualizar a Bíblia, sim, para mim ela é um herege. Aí mas não, desculpa, meu irmão, eu falei para ele, eu fui muito claro, eu falei, desculpa, essa pessoa é um herege, ela quer atualizar a Bíblia, ela quer colocar algo na Bíblia, a palavra de Deus diz que não podemos tirar nem acrescentar nada. Amém. Ué, qualquer parte que ele está lendo lá. Eu falei, desculpa, essa pessoa pode ser, se diz uma autoridade no meio evangélico, mas quando ela disse, Milton, que ela queria atualizar a Bíblia, meu amigo, essa pessoa perdeu na hora qualquer tipo de respeito, consideração, né, que eu pudesse ter. Não tinha, tá? Né? Não tinha, porque nem convivência com essa pessoa, nem com esse ministério eu tenho, né? Nós estamos dentro do nosso ministério. Mas a questão não é essa. Respeitamos, né? Pessoas que são da lei, que ali no entendimento delas são genuínas, são fervorosas, são tementes. Quando a pessoa chegou e disse que queria atualizar a Bíblia Sagrada, que a Bíblia Sagrada precisa ser atualizada, eu disse com todas as palavras, esta pessoa é um herege. Mas você tem que ter coragem de fazer as coisas, se posicionar. A Bíblia Sagrada, amado, é a verdade. Amém. Eu não discuto com isso. Mas eu não vou perder um minuto do meu tempo discutindo com alguém, né? Que isso pode ser uma possibilidade. Por quê? 2 Coríntios 11:3. Estamos caminhando para os finais. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e purezas devidas a Cristo. Então, o que o apóstolo Paulo está falando aqui, amado? Exatamente o que faz o diabo, né? Como fez lá com a Eva. Olha, mas não é que ele falou assim, não é que não pode comer, né? Deus diz explicitamente, olha, todas as árvores você pode comer, desta árvore aqui você não pode comer. O que o diabo sempre faz? Ele chega e fala, olha, mas não é bem assim. Não, olha, a Bíblia cabe aí pelo menos mais umas 2 atualizações, né? Mas, então, meu irmão, a gente tem que estar atento. Quando a pessoa vem com esse papo aí, a gente já lembra dessa passagem aqui, ó. Assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, né? Então, que ninguém, em nome de Jesus, nos aparte da simplicidade, né? Da palavra, daquilo que é genuíno. Porque diz assim, a 2 Coríntios 11:4, se na verdade vindo alguém que prega outro evangelho que não temos pregado, ou aceitais um espírito diferente que não temos recebido, o evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boamente o tolerais. Não quer dizer concordar, tá? Não, mas tem que se posicionar, né? Então, meu irmão, a Bíblia é confiável. Diga mais uma vez no seu lugar assim, a Bíblia é confiável. A Bíblia é confiável. E isso, meu irmão, é uma loucura para aqueles que não creem, é uma loucura para quem não conhece a palavra de Deus. Como diz ali em 1 Coríntios 11:27, já por isso um pouquinho mais à frente, assim, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas. 1 Coríntios 11:27. 1 Coríntios 11:27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Está congelado ali? E diz assim ainda, versículo 28. Vá na sua Bíblia aí, né? 1 Coríntios 1:28. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Versículo 29, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, a nossa dependência, meu irmão, tem que estar no Senhor. Diga assim, a minha dependência está no Senhor. Diga assim, eu dependo totalmente de Deus.
Diga, eu confio plenamente na palavra de Deus. Olha para quem está do teu lado, diga assim: nós confiamos plenamente na palavra de Deus. Nós confiamos plenamente na palavra de Deus. 1 Coríntios 1,30, antes de orarmos, diz assim: mas vós sois dele. Olha para quem está do teu lado, mas diga assim: você é de Jesus. Você é de Jesus, amado. Tenho certeza, Deus te conheceu, Deus te escolheu, Deus te predestinou, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus, o que, igreja? Sabedoria, justiça, santificação e redenção. Igreja amada, nós podemos confiar na palavra de Deus. Eu quero nesses minutos finais orar pela sua vida, orar por este assunto tão importante na vida da igreja, que é o fato de sermos fervorosos em relação a um assunto de que a Bíblia é a verdade. A Bíblia Sagrada é toda a verdade. A Bíblia Sagrada é a voz de Deus. A Bíblia Sagrada não contém erros. A Bíblia Sagrada não contém equívocos. A Bíblia Sagrada não precisa ser atualizada. A Bíblia Sagrada é a voz de Deus, é a verdade. Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, ó Pai, te peço mais uma vez que o Senhor fortaleça a mente e o coração do teu povo, Jesus. Fortaleça a mente e o coração do teu povo, ó Pai, diante dos embates deste mundo, diante das provações, Senhor, que todos nós passamos nesta terra, Senhor. Mas em especial, Jesus, sobre a convicção que nós temos de que a Bíblia Sagrada é perfeita, de que a Bíblia Sagrada está completa, de que a Bíblia Sagrada é atual, de que a Bíblia Sagrada, Senhor, é a voz de Deus revelada. Coloca, Senhor, no nome de Jesus, essa segurança, Senhor, em cada coração, em cada mente, Senhor, em cada alma, Jesus, na vida do teu povo, para que nenhum de nós, ó Pai, possa ser enganado, enredado, Senhor, como ocorreu com Eva, Senhor, quando deu ouvidos à serpente, que com a sua astúcia distorceu a direção de Deus. Obrigado, Jesus, porque hoje nós temos o Espírito Santo de Deus, porque hoje, Senhor, nós temos o Senhor que habita em nós, e nós temos discernimento, nós temos uma inteligência que é espiritual, Pai, para entender as coisas, discernir o que é certo, o que é errado, aquilo que é bom, aquilo que é ruim, aquilo que é santo, daquilo que é profano, Senhor, as coisas de Deus, daquilo que são as coisas do mundo. Mas te peço, Pai, que o Senhor nos ajude. Sustenta, Senhor, os nossos braços para a batalha, ó Pai. Fortalece, Senhor, as nossas pernas, ó Pai, para a caminhada, Jesus. Que nós possamos ser, Senhor, com esta convicção de que a Bíblia é a verdade, de que a Bíblia é confiável, de que a Bíblia é imutável, porque ela é o coração de Deus. Possamos, ó Pai, com esta convicção ser, nesta terra, Jesus, o sal e a luz que este mundo precisa. Declara aqui, Senhor, que cada vida será o sal e a luz desta terra que este